Hoje é dia 17 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu estava acompanhando ontem o bafafá que foi esse relatório final da CPI do crime organizado. O Trump está dando a entender que pode fazer alguma intervenção no CV e no PCC, acreditando que são organizações terroristas. O Alessandro Vieira foi para cima do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. E aí o que se vê, gente, é que nesse discurso de segurança pública muito equivocado, o Alessandro Vieira não foi falta de denúncia feita, sobretudo, e aqui eu vou dar os créditos devidos, o canal do Marcelo Marcengo, tá? Nosso companheiro aí que conversa com a gente de segundas e quartas, em breve vai ser somente nas segundas e algumas quartas, mas o Marcelão, ele falou desde o começo que o Alessandro Vieira não engana ninguém. Não engana ninguém. Tô explodindo uns zumbis para terminar de platinar o hacking, aproveitar e descontar a raiva que as notícias vão dar, e vão dar mesmo, viu, Fernando? Vão dar mesmo, aliás, joga esse jogo fantástico. Mas o que a gente tem é o seguinte, é o lavajatismo ressuscitado, é o lavajatismo com o bolsonarismo. Vocês vão ver também uma exclusiva que eu dei ontem no Meteoro, já havia Gabinete do Ódio do Flávio Bolsonaro rodando desde 2023, 2024, grupos que me passaram informações, e teve grupos também que o ICL foi atrás de algumas informações importantes. Então a gente tem uma campanha montada aí, baseada essencialmente no ódio de extrema-direita. No ódio de extrema-direita. E é por isso que é bem temerário, gente, entrar nessa eleição falando que o Lula já ganhou. A gente não pode fazer isso em hipótese alguma. Nós temos que contar com o pior cenário, que é eventualmente o Flávio Bolsonaro ganhar da gente. E a partir dessa perspectiva, desmontar a campanha dele. Esses grupos de WhatsApp, por exemplo, é campanha antecipada no talo. Tem o caso dos banners no norte do país. Tem cidades inteiras no interiorzão do Brasil que estão falando de Flávio Bolsonaro desde antes do Jair indicar o próprio filho. E aí os caras começaram a correr com as campanhas. E a gente tem que parar de ser ingênuo, gente. Achar que as coisas estão ganhas só na base do acordo. Não, os caras são dedo nos olhos, chute no saco. Eles jogam baixo, eles jogam do ponto de vista subterrâneo. Eles jogam contra as quatro linhas, contra a lei. Eu estava entrevistando esses dias, vai sair no final de semana, a fotojornalista Gabriela Biló, que faz um trabalho excelente na Folha de São Paulo. E a Gabi entrevistou o Flávio Bolsonaro quando ele confessou, olha, tem um plano. Se a gente ganhar, eu der indulto para o meu pai e o Supremo Tribunal Federal barrar o indulto, a gente vai ter que agir fora das quatro linhas. Os caras estão falando em dar golpe até se eles ganharem as eleições. Não é que eles são representantes da direita, eles são representantes do golpismo. É um 8 de janeiro estendido. Não é alternância de poder, não é uma alternativa. O Lula salvou o Brasil de volta para a democracia e a gente corre o risco de botar todo esse plano por água abaixo em mais uma aventura que o brasileiro abraça, achando que está renovando na política. Flávio Bolsonaro é Jair Bolsonaro piorado. Eles já falam a respeito de golpes. Eles já falam. E quem comenta muito bem sobre o embate, Alessandro Vieira, que está representando o Flávio Bolsonaro, e Gilmar Mendes, que resolveu reagir frente ao ilegalismo, é o seu Reinaldo Azevedo, nesse vídeo aqui, que eu vou trazer para vocês, enriquecendo nosso editorial. Ai, ai, que dias estes, não? O ministro Gilmar Mendes encaminhou um pedido à Procuradoria-Geral da República para que investigue o senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, por desvio de finalidade, no exercício da relatoria da CPI,
e por crime de abuso de autoridade. A peça é muito bem construída, né? E nem poderia ser diferente, partindo de onde parte. E aqui a gente precisa fazer algumas considerações. Vamos lá. A CPI tem um objeto, que era o crime organizado. Como nós vimos, deixou para lá e decidiu ser uma CPI do Banco Master. Que é o principal problema dessa CPI e das CPIs em geral. A CPI do INSS virou a CPI do Lulinha, na opinião dos bolsonaristas, do Carlos Viana, e a CPI do crime organizado virou uma CPI do Master. Isso não era para ter acontecido. Você abre uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem um objeto, e esse objeto tem que ser destrinchado. Se quiser abordar outros assuntos, que se abram outras CPIs. Mas também muito focada em ministros do Supremo. De sorte que uma CPI do crime organizado propôs o indiciamento de 4 pessoas. Os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli Fernando. E Gilmar Mendes, e do Procurador-Geral da República. E os 4 sendo acusados de crime de responsabilidade. O senador Alessandro Vieira não é nenhum idiota. Ele sabe que crimes de responsabilidade não são coisas afetas à área penal. E CPI investiga crimes. Crimes daqueles que estão tipificados no Código Penal e leis acessórias. Isso é o que está no artigo 148 do Regimento Interno do Senado. Bem como no artigo 146, fica claro que uma CPI não pode se imiscuir no Poder Judiciário. A ousadia foi tal que, no caso do Gilmar, o indiciamento proposto é porque ele concedeu um habeas corpus com o qual o Alessandro não concordou. Ora, vejo vocês. Ah, não, com certeza. Então agora você vai ser indiciado. Ele sabia, portanto, que ele estava desrespeitando o regimento interno do Senado, que, ao propor a investigação de ministros e deixar de lado o objeto da CPI, o desvio de finalidade é escancarado, e que, finalmente, incide na Lei 13.869, a Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade, especialmente no seu artigo 30, vejam lá. Que é iniciar uma persecução penal, coisa semelhante, sem ter razão para isso, sem ter motivo claro para isso. Agora me digam, o Alessandro não sabia. Não, ele não tinha como não saber, dada a sua formação. Ele não tinha como não saber. Ele apostou alto, apostou no alarido, apostou que ia ter o apoio aí de toda essa coisa, essa onda anti-supremo, e que nada fosse acontecer. Não sei se o PGR, ou a PGR, porque o Gonê é uma das pessoas que estão lá no relatório, ele pedindo indiciamento, eu não sei se a PGR recomendará a abertura, mas determinará a abertura, mas tem de ser investigado. Uhum. Não é possível que o relator de uma CPI do crime organizado decida que não consegue fazer o seu trabalho sem cometer crimes, não é mesmo? É isso aí. Ai, que dia. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho, gente, no atual momento, em que a gente teve o quebra-quebra em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no momento em que queriam assassinar Alexandre de Moraes, Alckmin e Lula, todos os parlamentares que se alinharem a ataques contra a Suprema Corte, todos têm que ser investigados. Todos têm que ser investigados. Eu acho que o Congresso precisa ter uma, eu não diria uma limpa, mas uma depuração. Eu acho que o seu Alessandro Vieira é um cara suspeito, e segundo o que me contou Carlito Neto,
O eleitorado inteiro dele é bolsonarista. O eleitorado inteiro dessas pessoas comunga com ideias extremistas. E ele devia ser perda de mandato mesmo, Fernando, é isso. A gente não tá vendo o Alessandro Vieira se comportar como um senador. Teve momentos em que ele agiu bem, eu acho que na questão do ECA digital ele foi correto, mas no geral virou um sub-Sérgio Moro. Virou representante das pautas mais repugnantes. É isso que virou o senador Alessandro Vieira. O senador Alessandro Vieira virou um problema. Ele teve a ousadia não só de atacar os ministros da Suprema Corte, mas de atacar o PGR Paulo Gonet. Então eles estão começando a brincar demais com fogo. Ótimo. Que brinquem. E que Gilmar Mendes cada vez mais se imponha. E coloque essas pessoas na caixinha que elas merecem. Por isso é fundamental, gente, nessa luta que a gente faz contra a corrente, porque os veículos extremistas e, sobretudo, os veículos da imprensa corporativa, eles embarcam nesse barquinho de atacar a Suprema Corte, nesse barquinho de questionar totalmente o judiciário, nesse barquinho de abrir espaço para o golpe, de abrir espaço para tio França se explodirem na frente da estátua. E nós precisamos do financiamento de vocês, dos superchats de vocês, dando cursos de presente, dando livros. Qualquer ajuda nos ajuda. R$100 vocês ganham curso, R$20 ganham livros em PDF. É importantíssimo vocês ajudarem no trabalho da Folha TV. Vocês ajudarem para que a gente se mantenha vivo. Vocês ajudarem do ponto de vista da gente entender que é essa a briga, gente. Alessandro Vieira precisa ser cobrado, precisa ser instado a responder pelo que vem acontecendo no Brasil de meu Deus que a gente acompanha hoje. É muito grave o que está rolando, gente. É muito sério, é muito complicado. Eu não sei mais qualificar o tamanho do risco que a gente está passando aí pela possibilidade de golpes. Tá? Como, por exemplo, o Reinaldo fala aqui, no corte dele a respeito do caso BRB do ex-presidente, né? Nesse caso aqui, o simples fato de o cara ser endinheirado por si enseja a prisão... Verdade, Fernando. Eu acho que não. Eu quero que ele se dane. Que seja condenado a trocentos anos de cadeia. Tô nem aí. Dentro do devido processo legal. Ou então a gente muda o texto. Muda o artigo 312. Os advogados que estão ouvindo sabem que eu estou certo. Os juízes que estão ouvindo, em os havendo, sabem que eu estou certo. Sabem que eu estou certo. Eu discordo da prisão preventiva nesse caso. Nesse caso, não. Com essa justificativa. Com essa justificativa. Porque o ministro está dizendo que não tem contemporaneidade, não sou eu. E aí o que se alega é a condição do investigado. Só que tem jurisprudência no Supremo dizendo que a condição do investigado não é razão para a prisão preventiva. E a tese do crime permanente da organização criminosa, que então é estado permanente de flagrância, precisa ver sempre qual é a natureza do crime cometido. Nesse caso aqui, o simples fato de o cara ser endinheirado por si enseja a prisão, eu acho que não. Eu quero que ele se dane. Que seja condenado a trocentos anos de cadeia. Tô nem aí. Dentro do devido processo legal. Ou então a gente... Dentro do devido processo legal. Vocês entendem, né? É essa que é a questão. Onde está o devido processo legal?
Hein, seu Alessandro Vieira? Onde é que isso se insere? Onde é que isso se coloca na sua atuação política? Ele não age mais assim. Não há uma preocupação com as instituições. Não há uma preocupação por parte desses bolsonaristas, enrustidos ou não. Eles querem voto do gado e ponto. Se precisar colocar o Brasil em chamas, eles colocam o Brasil inteiro em chamas. Eles não estão nem aí com isso. Eles não estão nem aí com isso. E há também interesses de mídia nisso. O Luiz Estevão, o dono do Metrópolis, foi colocado na cadeia pelos Dias Toffoli. Se vingou do Dias Toffoli falando do resort. Agora está se vingando novamente do jornal Estado de São Paulo, falando que fez negócios, né? O Estadão com uma gestora implicada no caso Master. Você vê que a guerra se estende não só entre os bolsonaristas do parlamento, mas os bolsonaristas da mídia também. Gente que se deu bem nos 4 anos do Bolsonaro e que querem defender com unhas e dentes aquele absurdo que foi a gestão de Bolsonaro na pandemia. Nós estamos lidando com essas pessoas, gente. Gente perigosíssima, gente barra pesada. Gente barra pesada. A nossa esperança de mudar as coisas é com o presidente Lula, que já está dando acenos internacionais. Está dando acenos internacionais para mostrar que ele não está brincando com a candidatura dele. A candidatura do Lula é muito séria. A candidatura do Lula é pelo bem do Brasil. É pelos mais pobres, é para todo mundo voltar a comer, para todo mundo voltar a estudar, pelos institutos federais que ele ergue. É por essa gente toda. É por essa gente toda, gente. E nós temos que encarar isso tal como missão, tá? É uma missão para todos nós. Como diz o Lucão aqui, né, Lucão? Bom dia, meu querido. Deixa eu ver aqui, Rapidex. Como se diz a paródia do Medo e Delírio em Brasília? Aliás, entrevistei o Cristiano Botafogo sobre o Dudu. Manda o pai tomar no C. Essa gente bota fogo na floresta para nos ver queimar no fim. Sim. Sim, eles não se importam com o Brasil. Eles querem o Brasil em chamas. Eles querem o Brasil em chamas. Eles querem o país passando dificuldade. É isso que essa gente quer. E é isso que me assusta em tudo que a gente está vendo ultimamente. Precisamos tomar muito cuidado, precisamos ter muita atenção aos movimentos do Congresso e aos movimentos dentro do próprio Supremo. Essa briga inclusive chegou no Supremo Tribunal Federal, denúncia da Daniela Lima, na briga que a gente vê ali em torno do processo do Cláudio Castro. É duro, gente. A gente vai entrar nessa eleição com muitos rachas. E tudo que o Lula menos precisa é de racha e de defesa da legalidade, da democracia, do seu governo e das reformas que ele promoveu. Porque a gente ficou por um triz de cair na quebradeira generalizada que o Bolsonaro provocou neste país. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!